Mais uma semana que começa e com as nossas conversas aqui diárias. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. É isso mesmo. Semana começando com conversas importantíssimas sobre saúde. Exato. E você pode participar aqui da nossa conversa, viu? Hashtag correspondente médico. O nosso primeiro tema de hoje é sobre um assunto que, aliás, o doutor Fernando está desde sexta acompanhando, né? Desde que saiu a notícia da Covid-19 no presidente norte-americano, até à noite entrou no Expresso CNN com a Mona Lisa Perrone e o Caio Junqueira. Eu estava vendo ali, ou seja, já estava atento em cima desse assunto. Exato. Você imagina uma pessoa que tem um papel relevante, né, no mundo, tem uma liderança incrível em relação à América do Norte, e a gente fica preocupado, justamente para tentar entender como eles estão lidando com isso e o estado de saúde do presidente. E as informações que a gente traz agora é de que maneira está ocorrendo o tratamento do presidente, porque depois de ser internado por precaução, assim disseram, o presidente norte-americano começou um tratamento com o antiviral Remdesivir e também o anti-inflamatório dexametasona. São remédios usados como tratamento experimental contra a Covid-19. E, anteriormente, o médico da Casa Branca havia informado que o presidente recebeu uma dose de um coquetel experimental de anticorpos monoclonais. Só que, depois disso, a equipe médica decidiu iniciar a terapia com o Remdesivir. Bom, doutor, várias coisas que eu gostaria de perguntar, mas eu vou de trás para frente. Primeiro, o que são esses anticorpos monoclonais que o presidente recebeu no início do tratamento? De uma forma bem direta, quando a gente, por exemplo, faz a imunização com a vacina, a gente provoca o sistema imunológico para produzir anticorpos para combater o coronavírus, caso ele tenha contato com a pessoa. Quando você faz uma terapia com anticorpos monoclonais, você já oferece eles prontos, é como se você pulasse uma etapa. Então, o indivíduo não tem a imunização própria dele, pelo próprio sistema imune desenvolvido, mas ele já ganha de cara anticorpos que vão combater o coronavírus. Então, existe um racional teórico bem interessante, porque você, então, pularia essa etapa. Isso deveria ser no início do tratamento, então, na tentativa de não ter um agravamento da doença? Exatamente, combatendo, então, aquela parte da infecção viral, para, de alguma forma, quando vier a resposta inflamatória, ela não tenha toda aquela força e provoque toda aquela inflamação no corpo. Certo. Então, esse é o racional teórico, mas, na verdade, assim, acaba sendo considerado um tratamento experimental. O fato de terem mudado o tratamento, e eu já vou trazer daqui a pouco na sequência esses questionamentos em relação a Remdesivir, a dexametasona, o fato de terem mudado significa, então, que a doença pode ter evoluído no presidente norte-americano? Pode, ou então até pode significar que estão tentando cercar de todas as formas possíveis e viáveis a melhor opção de tratamento para que ele fique bem. Então, assim, é difícil a gente levar em consideração que simplesmente porque ele apresentou alguma questão de um pouquinho de piora clínica tenha, então, motivado a realização desse tratamento adicional. E a gente vai aqui tentando interpretar, inclusive, diante das poucas informações que nós vamos recebendo, até pelo médico da Casa Branca. E, bom, a informação que eu trouxe, então, do médico é que depois do uso desses anticorpos monoclonais, ele começou a usar o antiviral Remdesivir. Doutor, como é que funciona? Qual que é a ação no nosso corpo? Vamos entender o seguinte, quando a gente tem uma infecção bacteriana, nós tomamos um antibiótico. Quando se tem uma infecção viral, se utiliza um antiviral. O Remdesivir foi desenvolvido principalmente focado para hepatite, contra o vírus da hepatite C. Depois ele foi utilizado no ebola e existem evidências científicas em estudos com animais de que ele é eficiente no combate ao vírus MARS e o SARS, também semelhantes ao do coronavírus. Então, quando você utiliza ele num ser humano com o coronavírus, ele tem um racional teórico de melhora ou pelo menos de contenção do quadro. 2 trabalhos científicos foram já realizados e publicados de aplicação clínica e mostraram uma taxa de recuperação mais rápida, com algum impacto em termos de número de mortalidade em pacientes graves com coronavírus. E um outro trabalho saiu mostrando que nos moderados talvez não funcione tão bem assim. Então, de qualquer forma, mais uma vez, é uma associação de um medicamento que tem um motivo para estar funcionando, existe uma evidência científica de que ele faz sentido de ser aplicado, porém a gente não tem resultados em larga escala a ponto de chegar num caso leve para moderado e já fazer a sua utilização. Esse antiviral Remdesivir também é utilizado aqui no Brasil, correto? Ele pode ser utilizado aqui no Brasil também. Depende do tratamento do médico, o que o médico optar, certo? Exato, e do protocolo e da sua forma de aplicação. Certo. Bom, então, além do Remdesivir, a dexametasona, que também é conhecida como um corticoide ou esteroide, foi usada no presidente norte-americano. Como assim um corticoide ou esteroide, doutor? Funciona da seguinte maneira.
O corticoide, no caso a dexametasona, que é bastante conhecida e tem já trabalho científico mostrando que impactou principalmente naquela fase de inflamação, quando o pulmão está acometido, funciona reduzindo o processo inflamatório e modulando toda aquela resposta que existe, que se fosse em exagero, provocaria um acometimento do órgão de uma forma muito mais severa. A gente tem uma produção natural dentro do nosso próprio corpo de corticoides naturais. A dexametasona, numa dose maior, ela acaba influenciando e ajudando nesse processo, bloqueando o progresso da inflamação de uma forma descontrolada. Uma dúvida, a dexametasona, ela combate a COVID em si ou o efeito, ou seja, algo secundário no corpo da pessoa que está doente? Algo secundário. A gente utiliza a dexametasona, por exemplo, muito em neurocirurgia. O paciente que tem um tumor cerebral, uma metástase cerebral e tem um processo inflamatório no cérebro ao redor daquela lesão, quando você faz a utilização da dexametasona, você consegue diminuir o inchaço cerebral. Isso eu digo para mostrar o quê? Existe um papel do corticoide na modulação da resposta inflamatória. Então, não é que vá lá funcionar exatamente como um exterminador do coronavírus, não é isso. Mas ele reduz o efeito que o coronavírus provoca no organismo. A indicação, geralmente, para essas medicações, a gente está falando do Remdesivir, da dexametasona, a gente chama de medicação a dexametasona ou não? Sim, podemos chamar de medicação. Elas são indicadas em casos leves, médios, graves da Covid-19 ou depende do tratamento? De moderados para graves. Na verdade, não existe nenhum indício de utilização em casos leves, mesmo porque cerca de 85% dos casos são oligossintomáticos e não faria sentido você utilizar um remédio, sendo que o paciente vai ter uma evolução favorável pela ação do seu próprio organismo. Participe aqui da nossa conversa, #correspondente médico. Você tem alguma dúvida em relação a essas medicações? Algum questionamento? Aproveite esse nosso espaço para conversar com a gente pelo Twitter, tá bom? #correspondente médico. Doutor Fernando, o presidente norte-americano faz parte do grupo de risco da Covid-19 pela idade, até pelo sobrepeso, né? Considerado um homem com sobrepeso. Ele recebe alta hoje do hospital e aí segue a vida. Só que agora, essa vida que segue tem de ser diferente? Ele precisa ficar em isolamento? Não precisa? Como deve ser? Olha, nesse momento inicial, entendendo que o diagnóstico foi feito de uma forma recente, pelo menos umas 2 semanas ele vai precisar ficar com cuidados intensivos em relação ao contato com as outras pessoas, porque a gente sabe do risco da contaminação de outros indivíduos, né, pela própria proximidade. Mas depois disso, ele ficando estável e tendo uma boa evolução, ele vai voltar a exercer sua tarefa e suas funções normalmente. Muito bem, respondidas as questões, então, do doutor Fernando Gomes. Tem pergunta chegando aqui, já tem mensagem chegando. Já, quando a gente chegar no fim da nossa conversa, eu trago esses questionamentos, #correspondente médico. Temos o nosso próximo tema aqui para a nossa conversa, viu? O Prêmio Nobel de Medicina foi entregue agora de manhã. Você acompanhou a imagem, inclusive, com a gente. Esse prêmio foi entregue a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles Rice. O que aconteceu? O que esses cientistas conseguiram? Eles descobriram um vírus que provoca a hepatite C. De acordo com a Assembleia Nobel do Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia, os médicos tiveram uma contribuição decisiva contra a hepatite transmitida pelo sangue, que causa cirrose e também câncer no fígado. Doutor, o que é que essa conquista, essa contribuição significa para o futuro da medicina e para o assunto que nós estamos tratando da hepatite C? A hepatite C, Elisa, no passado, ela era causa de doença crônica do fígado e o final desse tratamento sempre implicava, por exemplo, num transplante de órgão, no transplante de fígado. A partir do momento que esses indivíduos fizeram a descoberta do vírus e uma série de trabalhos científicos puderam ser feitos com medicamentos, protocolos e até métodos diagnósticos, então, foram garantidos, essa realidade mudou. Hoje em dia a gente tem uma doença que, enfim, tem a sua gravidade, tem a sua transmissão, mas tem tratamento. Então, o curso que antes acabava implicando um investimento de muito tempo, de muito recurso e de uma seriedade muito grande, eu estou falando aqui dos transplantes, hoje pode ser tratado de uma forma medicamentosa, de maneira que esse entendimento fez toda a diferença. Que é mais ou menos o que a gente está vendo que está acontecendo com o coronavírus, né? Toda a ciência trabalhando, construindo ali um conhecimento, um racional teórico, para que a gente possa ter aí uma vacina adequada, um tratamento adequado e uma evolução com saúde para toda a população. Temos aqui, ó, a imagem deles.
dos 3 cientistas que ganharam, então, o Nobel de Medicina hoje pela manhã. Doutor, já que estamos falando de hepatite C, uma pessoa que é diagnosticada com hepatite C, chegou no médico, viu ali o resultado. O que ele pensa para a vida dele? Assim, ele vai conseguir viver bem? Ele, com um bom tratamento, ele consegue viver sem grandes efeitos colaterais? Como que é a rotina de quem tem hepatite? Atualmente, depois de todos esses estudos e descoberta de medicamentos, isso mudou. Mas tempos atrás existia uma preocupação muito grande, porque uma grande parcela, mais de 1/5, acabava evoluindo para cirrose, para insuficiência hepática, necessitando muitas vezes de um transplante, ou então até mesmo para o câncer do fígado. Então, assim, essa realidade mudou. São doenças que no passado não muito remoto, né, tinham uma implicação e um impacto muito grande, que gerava realmente preocupação, não só para o paciente, mas para o médico e para toda a família, que agora tem um curso um pouco diferente, graças a essas descobertas e progressos da medicina. E o que é que causa a hepatite C? A hepatite C é provocada por um vírus que tem a sua transmissão acontecendo de pessoa para pessoa, principalmente através do sangue. E com isso o fígado fica inflamado. E o fígado é um órgão extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo. Além da produção de hormônios e de participar também no processo de digestão, existe toda a limpeza do sangue, produtos do metabolismo que são liberados através do trabalho intenso dos hepatócitos. Quando existe um problema do fígado, você pode imaginar que o corpo da pessoa fica, na verdade, sobrecarregado com toxinas e isso pode provocar muito mal. Alguma pessoa pode ter mais facilidade para pegar a hepatite C e outras menos, ou isso não tem conexão? Se a pessoa tem contato com o vírus, ela vai se infectar? Isso não tem conexão, porém, existem pessoas que têm um sistema imunológico muito mais ativo e talvez isso possa configurar uma resistência natural maior à manifestação clínica e até à própria infecção. Mas, via de regra, existe aí uma questão do contágio, uma vez presente, é de se esperar que a pessoa fique com o vírus incubado durante muitos e muitos anos e muitas vezes de uma forma silenciosa. E quando você vai descobrir, todo o estrago já foi feito. Você tem alguma dúvida a respeito de hepatite, a respeito de hepatite C? Pode mandar para a gente, viu? Abra o Twitter aí, coloque a sua mensagem, marque a hashtag correspondente médico, que no mesmo instante eu já consigo dar uma olhada aqui pelo tablet. Por isso que eu fico aqui, ó, um olho no peixe, outro no gato, olhando para o doutor e também aqui para baixo, que até de vez em quando é meio deselegante, mas a causa é nobre, né, doutor? Só para ficar aqui caçando. Eu acho que faz parte no nosso quadro que tem essa comunicação intensa com todo o público e informações importantes de saúde vão chegando, não tem outra forma do que essa da gente estar aqui trabalhando, Elisa. 2020 é assim, né? Olho aqui nos seres humanos e também na tela. Agora eu trago o próximo tema para a nossa conversa. Começa hoje em todo o Brasil a campanha de multivacinação. A expectativa do governo é atualizar a caderneta de vacina e imunizar mais de 11 milhões de crianças contra a paralisia infantil. Todas as crianças menores de 5 anos devem receber. Doutor, qual que é a importância dessa vacina, dessa gotinha que a gente que é desse tamanho aí, né? Fica muito satisfeito de saber que é uma gotinha. Olha só que coisa importante. Mais uma vez a gente está vendo aqui uma doença que tem impacto populacional e que de fato ela está controlada com a utilização da vacina. Por isso que existe uma preocupação muito grande que a cobertura sempre exista. Então existe um vírus, o vírus da poliomielite, que em última análise ele pode provocar inflamação na medula e nos próprios nervos e provocar paralisia, que no passado podia ser muito grave, inclusive com ascensão dessa inflamação até níveis cervicais e quase próximos do tronco cerebral, como aqui vem exemplificando, causando então fraqueza de uma forma definitiva e atrofia nos membros. Então, pessoas que têm sequela por ter a poliomielite infantil podem ter as pernas atrofiadas e, em casos mais graves, quando os nervos mais superiores são acometidos, até mesmo a respiração ficar então aí em xeque, né? O que gerou no passado aquele conceito de tratamento dos pulmões de aço, que não tinha ainda aquela questão da intubação orotraqueal desenvolvida e ficavam dentro de câmaras que permitiam que a ventilação conseguisse ser efetuada. Existem alguns pacientes ainda que residem no Hospital das Clínicas dessa época. Então, assim, já sabendo que existe toda uma problemática relacionada com sequelas graves e o fato de a gente conseguir controlar com a vacinação faz com que a gente tenha essa preocupação constante de que todos estejam vacinados de forma adequada. E o fato do público-alvo dessa vacinação ser de 1 a 5 anos significa que um bebezinho com meses de vida não pode adquirir a poliomielite?
pode adquirir e, portanto, a vacinação acaba sendo destinada a essa primeira infância. Mas existem outras doenças também que acabam sendo alvo de vacinação nessa faixa etária e existe todo um calendário pensando na evolução do sistema imunológico e no momento em que, na verdade, as doenças podem se manifestar clinicamente. Por isso que tem um racional teórico de qual vacina deve ser, qual que é o público-alvo que precisa. Sim. E agora, mais do que nunca, a gente entende dessa importância da vacinação. Né? No passado, a gente escutava isso. Olha, tem gente que é contra a vacina e tudo. Sim. Pessoal, não dá, né? Não dá. A gente viu até algumas doenças voltando e muito se fala que criou-se uma falsa impressão de que a doença estava erradicada, porque ninguém tem mais. Na verdade, é porque a vacinação estava funcionando bem. Exato, e a coisa não estava tão automática assim. O sarampo é um exemplo, né? Isso. A gente tem essa proteção graças ao progresso da ciência e graças à aplicação, né? Levando em consideração toda a logística para ter essa entrega para a população. Doutor, aproveitando a sua presença aqui, tem um assunto que está em alta hoje no Rio de Janeiro, a gente até conversou agora há pouco com o Diego Sarza sobre isso. A BCG, que é oferecida pelo SUS, é obrigatória para bebês, protege dos efeitos severos, mais severos da tuberculose, vai começar a ser testada contra a Covid-19. Então, a gente observa aí a ciência caminhando em busca de alternativas para proteger contra a Covid. Eu lhe pergunto, então, só rapidamente. Então, a ciência está fazendo os seus testes, correto? Vendo se existem alternativas ali, junções entre uma doença e outra. Isso mesmo, porque assim, as vacinas são desenvolvidas contra um determinado alvo. E o que já foi notado é que algumas vacinas ou então alguns protocolos de vacinação acabam trazendo benefícios que transbordam o objetivo inicial. Um exemplo deles é a BCG, que é uma vacina destinada para tratar ou para evitar a complicação do bacilo da tuberculose. Sim. Mas notou-se em algumas populações que quem tinha essa vacinação, a incidência, a taxa de evolução era diferente. Então, talvez isso provoque uma cicatriz, ou melhor dizendo, isso turbine o sistema imunológico de uma forma diferente, que quando chega o coronavírus, existe um preparo que a gente ainda não sabe entender exatamente por quê, mas que ele acontece. Então, sim, a ciência vai progredindo e muitas coisas que foram desenvolvidas para um determinado fim, de repente, pode ter uma utilização diferente. Eu quero agradecer aqui o César Ribeiro, Diego Neves, André Castelo Branco, Rony Lins, Amanda Cali, Lucas e todo mundo que mandou mensagem pela hashtag Correspondente Médico. É sempre muito bom contar com a participação de todos vocês. Doutor Fernando Gomes, que a gente tem uma ótima semana, viu? E amanhã, terça-feira, estamos aqui de novo. É isso aí, uma ótima semana para você, viu, Elisa? Uma ótima semana para vocês desde casa. E Rafael Colombo, um bom dia para você.